Brasil existem milhares de espécies vegetais com alguma parte comestível, de interesse para a culinária e a alimentação. Boa parte dessas plantas é de hortaliças tradicionais, conhecidas e utilizadas regionalmente. São plantas como a araruta, jambu, beldroega, caruru, ora pronobis, serralha, dente de leão, vinagreira e muitas outras. Essas plantas reúnem tesouros nutricionais ainda pouco conhecidos. A beldroega, por exemplo, possui elevados teores de ômega 3. Hoje, elas são cultivadas essencialmente em quintais e jardins domésticos e fazem parte da memória culinária brasileira. Na pesquisa agropecuária, esse grupo diverso e variado de plantas é conhecido como punks, ou plantas alimentícias não convencionais. Em geral, as punks não apresentam cadeias estruturadas. No Brasil, seu cultivo é feito predominantemente por pequenos agricultores. O conhecimento sobre o seu manejo é passado de geração em geração. Muitos plantios estão estabelecidos em pequenos quintais para o consumo da própria família ou a venda em mercados locais sem grande apelo comercial. A reintrodução do cultivo das punks em comunidades rurais não é tão difícil. Experiências indicam que elas podem melhorar rapidamente os padrões nutricionais locais. Para falar sobre as punks, o chefe da Embrapa Territorial, o pesquisador Evaristo de Miranda, conversa com o agrônomo Nuno Rodrigo Madeira, pesquisador da Embrapa Hortaliças e coordenador de trabalhos com hortaliças não convencionais. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa dedicado à sustentabilidade da agropecuária brasileira, não é? E hoje nós vamos falar de um tema pouco conhecido como tema, mas muita gente conhece do que nós vamos falar. As pessoas sabem o que é caruru, sabem o que é beldroega, sabem o que é ora pronobis, dente de leão, serralha, uma série de plantas, em geral cultivadas em jardins das casas, e que na pesquisa agropecuária, vocês vão ver, ele vai explicar, nós chamamos de punks. Essas plantas são especialíssimas, podem ajudar muito a nutrição dos brasileiros. E para falar sobre isso, nós vamos falar sobre um especialista da Embrapa, o Nuno, que sabe tudo sobre essas plantas. Bem-vindo ao Brasil Verde, Nuno. Muito obrigado, Evaristo. Um prazer estar aqui pela oportunidade de falar um pouco desse trabalho que a gente faz aí. Muito bom. Nuno, talvez você pudesse se apresentar um pouquinho aqui para as pessoas terem uma ideia, né? Você não nasceu assim num canteiro de serralha ou de ora pronobis, não, né? Conta um pouco a sua história, como é que você foi chegar nessas plantas? É verdade, inclusive hoje muita gente acha que eu sou bem do meio rural, bem tradicional, de uma família, né, rural, mas por acaso não, por acaso foi um interesse que foi surgindo à medida que a gente foi se aprofundando em diversos temas da oleiricultura, né, da ciência das hortaliças. Eu sou Nuno Madeira, sou pesquisador da Embrapa Hortaliças há 19 anos. A Embrapa Hortaliças fica na zona rural do Distrito Federal, né, e a gente tem uma fazenda experimental onde a gente mantém uma coleção de hortaliças tradicionais. E antes de estar na Embrapa Hortaliças, eu fui primeiro metalúrgico com uns 15, 16, 17 anos de idade, dentro da cidade do Rio de Janeiro. Existiam algumas hortaliças tradicionais, diferenciadas, como a taioba, como a bertalha, como o almeirão, mostarda, que faziam parte do nosso repertório alimentar, mas não era cultivo, não, a gente via nas feiras ainda, né? E eu tive a oportunidade de fazer agronomia, fui produtor na região serrana do Rio de Janeiro, e sempre aí eu já estava preocupado de produzir o que os outros não tinham. Eu ainda nem tinha referência de punk, não existia esse termo ainda, mas me preocupava, todo mundo produzindo alface, produzindo repolho, produzindo brócolis, e eu falava, não, eu tenho que produzir o que os outros não têm, né? Produtos diferenciados, alimentos diferenciados. Então, já desde ali já surgia esse interesse por inhames, taiobas, carás, alguma coisa, batata baroa, que é um pouco diferente, vamos dizer assim. Mas não havia esse conceito. Depois eu passei pela Extensão Rural de Minas Gerais, pela Emater de Minas, e aí cheguei à Embrapa há 19 anos, e aí comecei com esse diálogo. Não havia muito espaço dentro de projetos de pesquisa, até que finalmente a gente conseguiu, desde 2006, oficialmente ser curador de uma coleção de hortaliças não convencionais. Bem, essas hortaliças não convencionais, explica para nós o que quer dizer essa sigla punks, né? E fala rapidamente, assim, talvez uma listinha, percorre um pouco
de como elas são, porque elas variam Beleza. bastante também dependendo da região do Brasil, né? O programa é nacional, Isso. então para o pessoal lá de Porto Velho, do Acre, ou de Belém, não é a mesma coisa que para Recife, etc. Apresenta para nós o que quer dizer esse punks e quais são essas plantas. Não precisa falar de todas, mas dá uma percorrida aí para Perfeito, nós. claro. Claro. Não, vamos lá. Primeiro, o termo punk ele surgiu tem mais ou menos 11 anos agora, está chegando a 11 anos. Antes disso, os termos mais utilizados eram não convencionais. Em literatura internacional, a gente encontra, às vezes, neglected, né, negligenciadas, e também, às vezes, alguma referência do tipo tradicionais, que era uma que a gente usa até hoje. A gente usava e continua usando até hoje. Aí, há 11 anos, surge esse punk que é muito midiático, né? Ele brinca com a gíria, né? Parece punk, né? Uma coisa punk, assim, alucinante, né? Uma coisa diferente, né? Moderna, uma coisa assim, né? Fazendo referência àquela brincadeira, a gíria do punk, né? Aqueles caras que usam cabelo colorido, essas coisas. Só que é diferente a escrita. Punk significa plantas alimentícias não convencionais e é um grupo gigante, né? Vamos dizer, mais ou menos de 10 a 20% das espécies alimentícias, das espécies botânicas do planeta têm potencial alimentício. Sejam tradicionais, sejam subutilizadas, negligenciadas. Então, é um grupo muito grande, de milhares de espécies. Estima-se no Brasil em pelo menos 10 mil espécies alimentícias ou com potencial alimentício, mesmo que ainda não esteja sendo usado. Nós fazemos o recorte para aquelas que têm um apelo tradicional, que teve um histórico de consumo no passado, e também fazemos recorte para as hortaliças, até porque eu estou na Embrapa Hortaliças. Mas não só por isso. Normalmente as frutas e hortaliças. E as frutas são muito valorizadas, e em geral as hortaliças são muito abandonadas. Então, nessa lista que você percorreu, não é? É gozado, você falou do tradicional, e realmente é tradicional. É interessante que o Carlos Gomes, né? Um grande compositor da região de Campinas, né? Que fez óperas, tudo. Ele lá na Europa falava das saudades que ele tinha do mangarito, né? Então você vê que na época dele era algo bom, que fazia parte da cozinha das pessoas, etc. Né? Agora, a pesquisa, o que ela faz com essas plantas? Ela estuda a parte agronômica, como é que cultiva, ela estuda as qualidades nutricionais, ela interage com a extensão para levar isso para comunidades. Você pode contar um pouco como é que é o trabalho do pesquisador e o que a Embrapa faz com essas hortaliças não tradicionais? Perfeito. Até reiterando essa parte do mangarito, para ter uma ideia, nós já tivemos contatos de agricultores que não viam mangarito há 70 anos, para ter uma ideia. E a gratidão dele, seu Antônio, do estado de Goiás, quando ele falou: Nossa, eu não vejo mangarito desde que eu era criança. Ele tinha 84 anos, mais ou menos. Lembrava de quando ia no sítio do avô comer com melado, que era a coisa que ele mais gostava de comer no sítio do avô, né? Então, tem alguns relatos, por exemplo, da fome de 63. Isso foi o seu Francisco, lá no norte de Beldruega, e a língua de vaca salvou a nossa família da fome de 63. Então, a gente ouviu muitos relatos que trazem essa tradição, essa memória, né? Muito rica, muito forte, muitas vezes associada a pratos típicos também. Né? Então, é muito enriquecedor para nós. O nosso papel inicial, Evaristo, foi conservação. A gente começou esse trabalho oficialmente em 2006, quando eu virei curador de uma coleção de hortaliças não convencionais, que é o título dela, mas que, em geral, eu chamo de hortaliças tradicionais, ou, surfando aí na mídia das punk, né, hortaliças punk, né, porque realmente já está se fazendo bastante impacto em termos de mídia. Depois, além da conservação, a gente trabalha a fitotecnia, que são os sistemas de produção, melhorar a produtividade. Uma coisa é a gente coletar caruru espontâneo, ou beldroega espontâneo, mas isso às vezes é muito insatisfatório em termos de ter um abastecimento para feiras, para mercados, para quitandas, para restaurantes. Então, a gente tem estabelecido manejo para coleta necessidade de plantio, espaçamento, adubação, a melhor condução em alguns casos. Ora Pronobis é um grande exemplo, né? Tradicional em Minas Gerais, mas é muito difícil de manusear essa planta, por causa dos espinhos, dos acúlios que ela contém.
o Ora Pronobis, né, para as pessoas que não conhecem, ela tem uma folha muito larga, assim, e o pessoal costuma, por exemplo, se você faz um cozido, não é? Aqui na minha região quando está acabando o cozido, você põe as folhas lá e aquilo é Perfeito. incorporado. Se você faz uma carne de panela também, quando está meio acabando, você põe as folhas e é incorporado. E é muito Isso. gostoso, não é? Mas ela lembra Muito. mesmo um cacto, uma coisa assim. É uma planta que exige um certo manejo, quem for mexer Isso. com Ora Pronobis, não é? O manuseio operacional é muito difícil. Muitas pessoas usam como cerca viva na propriedade, mas para uso alimentício é muito esporádico por causa da dificuldade. Agora, imagina que a gente tem lá um experimento há 8 anos sendo colhido com 1 metro de altura. Então, à medida que ela chega a 1,5 m, 1,80 m, a gente poda as hastes, cada poda é uma colheita, e isso facilita demais. E hoje em dia já tem vários produtores usando esse sistema de plantio, né? E aí depois, os projetos passam agora a uma nova etapa, inclusive com parceria com a iniciativa privada, com empresas, para a gente desenvolver variedades mais produtivas, mais nutritivas. Em paralelo, a gente já vem fazendo realmente a caracterização nutricional, observando diferenças importantes. Isso é outra fase, vamos dizer, de profissionalismo que a gente vem chegando. A gente sempre fala assim, a Ora Pronobis, mas varia muito. A gente tem Ora Pronobis com 17 a 32% de proteína, para ter uma ideia. Então, a gente vem selecionando clones mais avançados, variedades mais produtivas e nutricionalmente mais interessantes de diversas espécies, né, para disponibilizar isso para a sociedade. A gente imagina que dentro de 2 a 3 anos a gente vai ter aí de pelo menos 20 espécies, às vezes 2 variedades por espécie, né, para disponibilizar isso de uma forma oficial, registrado, para que se tenha como adquirir sementes, para que se tenha como adquirir mudas, de uma forma oficial, respeitando as normas, as questões fitossanitárias e tudo mais, né? Então, essa é a Nós maturidade que comentamos vem aqui chegando do hoje em dia o projeto. primeira vez que eu fui para a África, a primeira familiaridade que eu senti com o Brasil, e até não tinha muito fundamento, mas foi quando eu desembarquei numa aldeia ali e vi aquele monte de beldroega que o pessoal favorecia e usava na cozinha, a beldroega, né? Você pode falar um pouquinho, a beldroega é rica em ômega 3, como é que é essa história que vocês pesquisaram aí? Pois é, já tem relatos também de outros países, né? Na Malásia tem um estudo, nos Estados Unidos tem um estudo, no Brasil a gente vem estudando isso também. Ela tem teores de ômega 3 muito interessantes, né? E é muito mais acessível do que salmão, por exemplo, que a gente tem como referência, né? De uma fonte de ômega 3 importante. Então, beldroega em todos os canteiros de hortas, de todos os espaços ruderais, não precisa nem ser plantado, né? Ela vem surgindo. Claro que a gente tem muito cuidado, Beto, a gente não orienta para coletar em qualquer ambiente, o que é um outro tipo de trabalho que vem sendo feito por alguns agricultores urbanos e tal, interessante, mas que tem que ter muita cautela pela contaminação e pela identificação. A nossa proposta é realmente a horticultura com isso. E a gente se surpreende, sabe, Larissa, também em missões pelo Haiti, pela África e tal, a gente viu o uso de espécies tradicionais, e inclusive, às vezes, até algumas surpresas. Para ter uma ideia, a Ora Pronobis é considerada planta invasora indesejada na África do Sul, para você ter uma ideia, está na lista das plantas indesejadas. Pelo não uso, né? Que utilizar o caramuado, É, a terrible weed, porque ele realmente invade os Everglades e domina, tão rústico ele é. Uma característica muito importante da grande maioria das punks é que elas são super adaptadas, elas são extremamente resilientes, muito pouco afetadas por pragas e doenças. E nesse momento que a gente vem realmente evoluindo, e o foco do programa do Brasil Verde é a sustentabilidade, né? A gente vê muitas vezes dificuldades de produzir determinadas espécies em determinadas épocas do ano, em determinadas regiões, e a gente tem nativas de alimentos muito ricos também, e produzidos, né, sem os desafios técnicos de enfrentar pragas, doenças agressivas, devastadoras, como a gente tem na maioria das hortaliças convencionais, por exemplo, na maior parte do território brasileiro tropical, vamos dizer. É muito difícil produzir algumas espécies, a maioria das hortaliças são de clima temperado, e a gente tem desafios tecnológicos para produzir, né, determinadas espécies na Amazônia, no Nordeste, no verão do Sudeste, no verão do Centro-Oeste. Então, a gente vem conseguindo ganhar espaço,
é através desses canais mais diretos de comercialização, que são cestas, feiras agroecológicas, feiras convencionais também, né? Mas que esse diálogo existe mais do produtor com o consumidor, dele até contar as histórias, né, de consumo do passado, de haver demandas das pessoas na cidade, né? Olha, meu avô comia isso, eu gostaria muito, né? Então, e aí surge como Beldroega, né? E aí vem surgindo essas surpresas, quando tem esse contato direto. E a gente já viu o produtor falando, olha, eu não trazia caruru e beldroega porque eu achei que ninguém quereria. E, na verdade, hoje em dia já existe uma grande quantidade de pessoas ávidas por consumir isso. A gente já vê o público urbano muito sensível à alimentação saudável, cada vez mais, advento alimentar, o termo punk vem ganhando mídia, programas de gastronomia, de culinária, e eles não estão encontrando ainda em quantidade suficiente nas feiras, nos mercados, nas quitandas. Então, quando há o contato, até os agricultores se surpreenderam. Não levavam caruru e beldroega porque achavam que era mato. E ninguém queria. E aí começaram a ter esse relato e tem tido uma saída interessante com um custo muito baixo, né? O meu fornecedor de serralha é isso. É um horticultor que leva na feira as verduras, e serralha para ele é quase uma invasora, né? Mas eu peço para ele foi melhorando, ele me traz lá os maços e eu faço um monte de coisa com serralha. Mas eu queria te perguntar, você pode dizer uma palavrinha então sobre essa experiência de levar para comunidades isso? Como é que é isso? É difícil? Isso leva 2, 3 anos, precisa educar muita gente? Ou é uma coisa um pouco mais simples do que o que acontece com a transferência de tecnologia nos sistemas mais tradicionais? Vocês têm uma experiência disso aí, não tem? Muito, temos muito. O trabalho, como eu disse, ele nasceu oficialmente em termos de banco de germoplasma em 2006. E a gente acredita que esse tipo de coleção ele se mantém viva pelo uso e não guardado numa câmara fria somente. Pela câmara fria, ok, a gente guarda a semente. Quanto? Mas vai ser o uso que vai preservar essas espécies, não só botanicamente, mas enquanto alimento, né, utilizado normalmente. E aí, em 2008, a gente um trabalho dado pela Emater de Minas Gerais, que ouviu falar do trabalho que a gente estava fazendo e começou a demandar. E aí nós montamos diversos bancos comunitários junto com a Emater de Minas. Quem coordenava o trabalho era o coordenador de olericultura geral de Minas Gerais, o Jorgeton, e os coordenadores regionais, com uma capilaridade muito grande. Resumindo, foram 54, se não me engano, ou 52 bancos comunitários regionais e locais. A gente tem uma estratégia de fazer. A regional de Juiz de Fora, por exemplo, fez um banco regional e 8 municípios ao redor de Juiz de Fora plantaram um novo kit dessa coleção, eram 25 espécies, para ter uma ideia. A gente realmente não leva uma 25? Diversidade tão gigante, mas a gente levava 20, chegava às vezes a 30, né? E havia, inclusive, um resgate, um levantamento inicial. Muitas pessoas tinham uma aceitação plena, assim, na verdade, uma memória, uma saudade dessas espécies. E às vezes até falava, eu comi isso quando era criança, e a gente provocava um pouquinho. E por que a gente não come mais isso? Por que a gente abandonou isso? E ficou absolutamente refém do mercado. Claro que o mercado é um ente fantástico, a gente se abastece ali, mas a gente tem que dialogar, a gente tem que ter esse diálogo, ter essa demanda, em alguns ramais isso é plenamente possível, e isso, inclusive cria oportunidades, né, de negócios, inclusive. Né? Então, nichos de mercado, como a gente fala muitas vezes, e que vão amadurecendo ao longo do tempo. Né? Hoje em dia já existe demanda para produtos, né, de Ora Pronobis realmente indo para complexos vitamínicos, indo para suplementos, para a indústria, para processamento, e vão amadurecendo esses mercados. No Distrito Federal, a gente fez diversos bancos comunitários. O que a gente observa muitas vezes é que eles não são permanentes. Né? Então, depende muito da estrutura da extensão rural, da organização dos agricultores. Aí acaba que aquilo dura 1, 2 ou 3 anos, distribui, muda as sementes com parte do projeto, e depois o banco comunitário em si muitas vezes foi desfeito. Né? Mas teve o seu efeito, teve um atingimento de mais, foi pelo levantamento que o Jorge nos passou, de mais de 6 mil famílias em Minas Gerais que acessaram esses bancos comunitários. E a gente sabe que uma família que acessa e leva para a sua comunidade, acaba que ela passa isso para os vizinhos, então, na verdade, pelo menos para 5 famílias vizinhas,
Então, serão 30 mil pessoas que vão ter acesso a esse trabalho. Isso tem um efeito multiplicador muito grande, uma visibilidade muito importante, até para a nossa empresa, a Embrapa, né? Enquanto papel social. E imagina chegar a 30 mil agricultores, espécies que estavam sendo abandonadas, esquecidas, e que vêm sendo valorizadas nutricionalmente, agronomicamente, né, culinariamente. Eles são muito gratos, né, por a gente estar fazendo esse trabalho. A gente já teve vários depoimentos emocionantes nesse sentido, né, de gratidão pela Embrapa estar também, além dos vários trabalhos que a gente faz com as grandes cadeias produtivas, fundamentais para essa agricultura pujante do Brasil, mas também não abandonar alguns cultivos que estavam sendo abandonados, né? Então, é uma gratidão muito grande quando a gente menos. Mas é muito fácil fazer isso aí. A gente usa a estratégia de chamar os mais experientes. Em geral, eu faço isso num dia de campo, numa palestra. Eu vejo que tem muita gente jovem e, em geral, não conhece tanto essas plantas. E aí eu começo a pescar com as pessoas mais experientes e depois o diálogo começa a enriquecer muito, porque aí vem as experiências de formas de cultivo tradicionais inesperados, assim, que a gente nem imaginava. Sabe? É interessante, né? Porque muita gente pode achar, nossa, mas é muita coisa, 25 espécies, 30 espécies, mas não é, né? Numa horta você pode ter várias ali convivendo, e tem algumas que às vezes o espaço para você usar é pequeno. Eu vejo na minha horta aqui, o dente de leão, quando eu morei na Europa, eu aprendi a comer dente de leão. Mas você tem que comer ele logo ali quando ele cresce, antes da floração, senão ele fica muito amargo, etc. Então tem uma janelinha ali, né, para colher o dente de leão. Então você precisa ter várias coisas, que numa época tem umas que duram mais, outras menos. Agora, nós já andamos aqui bastante no programa, já estamos só com 2, 3 minutos aí para acabar o programa. Você pode apontar um pouquinho o futuro aí, para onde você vê que vai evoluir a pesquisa na Embrapa disso? Esse seu testemunho é importante. Tem gente que acha que a Embrapa só trabalha com soja, com milho, com grandes culturas, né? Está aí um exemplo, né, da Embrapa Hortaliça, em particularmente o seu, no caso dos punks. Como é que você vê aí o futuro? Quais são os desafios maiores, talvez, que a gente tenha que enfrentar, para as pessoas tomarem consciência disso e ajudarem também, né? Perfeito. Ótimo posicionamento, Evaristo. Eu vejo o seguinte, muita demanda, então, que a gente deve continuar nesse rumo de trazer sistemas de produção um pouco mais, você até repetitivo, sistemas sistematizados, vamos dizer. Os agricultores precisam um pouco de recomendações, orientações técnicas um pouco mais sistematizadas, né? Eu acho que o nosso futuro é através de parcerias, tá? Então, e a gente tem tido, como eu falei, com a Emater de Minas, com o MAPA, com o Ministério do Meio Ambiente, com o Ministério da Saúde também, a gente teve uma boa parceria com alimentos regionais brasileiros, com publicações, às vezes suporte até a viagens, quando a gente tinha alguma dificuldade. Com os órgãos estaduais, a gente tem um trabalho muito bacana com a EPAGRE em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul com universidades, no Paraná com organizações civis como a Casa da Videira, com universidades. Eu acho que a nossa sobrevivência está para que a gente mostre como é importante. Todo mundo se sensibiliza com esse trabalho. E a pesquisa, ela deve sempre buscar demandas da sociedade, né? É assim que a gente busca as nossas hipóteses científicas para ir evoluindo. E é assim que eu tenho tido todo o apoio, eu agradeço enormemente a unidade da Embrapa Hortaliças. A gente sabe das limitações que a gente tem tido e tal, de mão de obra, muita gente aumentando, agora com a pandemia, a equipe reduzida, mas assim, todo mundo se apercebe das demandas da sociedade nesse sentido, a gente capta essas demandas e demonstra isso muito claramente, e a gente tem tido todo o apoio nesse sentido para evoluir. Estamos com 3 projetos aprovados, 2 com iniciativa privada, um de produção de sementes, estamos com o nosso projeto interno da Embrapa, estamos com recurso de conservação de germoplasma. Eu acho que o futuro é bastante tranquilo, e o nosso custo-benefício é uma relação muito boa, é um custo baixo por um benefício muito grande. E para a sociedade, como recado final, Evangelista, eu queria deixar assim, muitos já vêm fazendo isso, para se aproximar do sistema produtivo. Quem tiver, do seu alimento, eu quero dizer, para se aproximar do seu alimento, saber como ele é produzido. Quem tiver a oportunidade de ter quintais, de produção em algum momento, seja no quintal produtivo, se mais quem tiver um jardim, quem tiver um quintal, aqui em casa, sozinho, sem caseiro, tenho 100 espécies de comida, às vezes, e 1 metro quadrado é suficiente para ter um alimento o ano inteiro. 1 metro quadrado, às vezes.
Quem não tiver oportunidade, a gente sabe que a vida é muito corrida, algumas profissões não permitem, mas que compreenda de onde vem o alimento e busque esse alimento saudável, esse alimento diverso, né? Justamente para favorecer, para fortalecer esses agricultores que estão buscando essas alternativas para enriquecer a alimentação brasileira. Né? Esse é o meu recado final. Eu agradeço novamente, Evaristo. Né? Muito obrigado. Viu? Nuno, nós é que agradecemos, foi interessantíssimo. Eu espero que a gente volte com você ainda aqui no Brasil Verde, para a gente detalhar talvez grupos de hortaliças, poder entrar mais diretamente nessa matéria. Eu digo para quem está nos ouvindo, tiver interesse, procura aí na internet. O Nuno ele é um dos coautores de um livro que não só apresenta todas essas plantas, mas todas as receitas regionais. Vocês procurem isso, existe esse livro aí de receitas com essas hortaliças não tradicionais, tem cartilhas, tem muita informação lá na própria Embrapa Hortaliça. Muito obrigado a todos pela audiência e contamos com vocês aqui de novo, a semana que vem, no Brasil Verde. Até lá!